O apóstolo João, ele tem muitas qualidades, né? E esses comportamentos vão determinar cada vez mais o temperamento que João tinha. Mas nós temos que entender que João foi o apóstolo mais novo do grupo. Então, por ele ser mais novo, ele tinha as dificuldades dele, mas ele teve tempo de cada vez mais ir harmonizando e se tornar esse grande apóstolo e de se tornar mesmo o discípulo amado. Ele que tinha uma forma intempestiva de ser, mas ele conseguiu cada vez mais deixar equilíbrio na postura dele ser. Então, quando a gente vai perceber João, esse que recebe de Nosso Senhor a capacidade e a graça de cuidar da Virgem Maria, nós temos que entender também que ele cuida da mãe da igreja, mas ele também cuida da igreja. Ele é chamado a cuidar justamente da igreja, daqui que estava nascendo lá em Jerusalém. Então ele tem toda uma parte administrativa. Ele vai ocupar um lugar de destaque daquele primeiro grupo cristão que estava nascendo ali. Então João é considerado até como um anfitrião, porque veja bem, existe uma citação de São Paulo em Gálatas que vai dizer justamente que estava São Paulo e Barnabé, e eles se sentem acolhidos por um primeiro grupo que estava lá, que era o grupo de Tiago, de Cefas e João. Então eles se sentem acolhidos. João é esse discípulo que ele tem uma sensibilidade para perceber o outro, ele tem essa sensibilidade de ver a vontade de Deus, e isso são essenciais situações para um presbítero, porque o presbítero tem essa missão de governo, essa missão administrativa. Em algumas bíblias, né, algumas traduções, em vez de ter João o presbítero, né, porque tem uma das cartas que ele vai dizer o presbítero, mas tem algumas traduções que vai chamar como ancião. Por quê? Porque era alguém que tinha maturidade espiritual para governar, para orientar, para aconselhar, para exortar. Então esse é o papel do presbítero. Nós temos alguns livros na nossa Sagrada Escritura que a origem as pessoas colocam como se fosse de João. Aí nós vamos ter o próprio Evangelho segundo São João. Nós temos 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª, e temos o livro de Apocalipse. Alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer que não necessariamente tenha sido João que tenha escrito todos os livros, fica um pouco de dúvida, mas existe uma harmonia muito grande entre eles. Por exemplo, às vezes a gente vê um quadro, não precisamos nem ver a assinatura, mas a gente identifica que tem um traço, tem uma forma de ser, tem uma delicadeza, tem uma minúcia que a gente identifica quem fez. Então existe uma harmonia muito grande entre esses livros que a gente citou aqui, com a forma de ser do apóstolo João. Então, uma das grandes evidências, não é, desses escritos, existe uma maturidade espiritual. É uma linguagem de quem viveu, é uma linguagem de quem vive, é uma linguagem que realmente tem uma afinidade com o Evangelho. Não são coisas soltas, não são situações, não é modismo, mas é vivência. Ele tem um estilo próprio, né? E João, ele por ser estudioso, não é? Por ele ser esse exortativo, eu acho que ele tem até um pouco do carisma, discípulos da Mãe de Deus, da formação. Então, mas ele vai combater muitas das heresias. E ele vai defender de uma forma muito firme a encarnação do Verbo. Entende isso? O vocabulário de João é um vocabulário perceptível em todos os livros. Ele vai trabalhar de uma forma amigável, ele tem uma linguagem paternal, filhinhos, mas não era uma coisa forçada. Existia uma intimidade. João, ele sabia liderar. E ele sabia que liderar não era de uma forma agressiva, mas era pontual, era com delicadeza, com jeito. Então, existem palavras-chave nos escritos de João e que aí ele vai desenvolver toda a sua teologia. Ele é um teólogo. Ele vai falar muito a questão da humanidade, da divindade, da encarnação do Verbo. Ele coloca muito aquele que não crer na encarnação do Verbo, então como pode ter a salvação? Porque o Verbo se encarna. Ele vai falar muito da questão da luz, da comunhão, a necessidade de estarmos em comum união. Ele é muito firme no que ele coloca como a verdade. Para ele, não, a verdade é inegociável, a verdade é a verdade. Não é? Então ele vai ser um apóstolo também que vai nos trazer um grau
um grande índice de esperança, porque o próprio livro do Apocalipse, novos céus e novas terras, não é, a mulher revestida do sol. Então ele vai fazer isso, ele vai trabalhar muito a questão do acolhimento, ele vai trabalhar também em suas cartas falando sobre a vinda de Cristo e a presença do anticristo, do falso profeta. Então ele vai fazer essas distinções bem. Então, tanto no Evangelho, como nas epístolas, como no Apocalipse, não é essa massa que ele vai trabalhar, é essa massa que ele vai exortar. Se você pegar a primeira epístola de São João, você vai ver uma grande comunhão que ele tinha com Deus. E por essa comunhão com Deus sem intensa, ele consegue ter comunhão com as pessoas que estavam próximas dele, tá bom? Mas João, ele é presbítero, e presbítero tem essa missão de educar, presbítero tem essa missão de exortar. Então ele vai nos falar muito bem para que fiquemos atentos. Você também precisa ficar atenta, nós precisamos ficar atentos. Porque ele diz que vai aparecer situações onde vão surgir falsos ensinamentos. Então, meus irmãos, quantas vezes você está seguindo um caminho da fé, você está querendo seguir uma devoção à Virgem Maria, que te leva a Cristo, chega alguém e vai destronar aquele seu pensamento. Então nós temos muito cuidado. Se você tem dúvidas sobre a Igreja Católica, não vá buscar um herege, porque aquele herege não vai poder lhe orientar. Então ele vai nos alertar muito que tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com as coisas do céu, as coisas do alto, para que não tracemos ou misturemos com as coisas do mundo. Porque ele vai dizer que essas coisas do mundo são passageiras, essas coisas passam. Só o amor do Pai não passa, não é? E ele vai colocar essa questão já cada vez mais da carne, do mundo, dos apelos, porque cada vez que nós damos atenção a esses apelos do mundo, nós vamos deixando as coisas de Deus de lado. E aí, só Deus é eterno, só Deus não passa. Mas se eu resolvo ficar do lado de situações que são passageiras, a minha vida vai ser passageira, mas a minha eternidade será definitiva. Então, ou eu vou ter novos céus e novas terras, ou terei o céu eternamente, ou terei a condenação eternamente, que é o inferno. Então, temos que ficar bem antenados. Nós temos Cristo, tudo bem? Mas ao longo dessa nossa vida peregrina nessa terra, dessa forma militante que nós agimos, vai aparecer pessoas, não estou falando que é Satanás, vai aparecer pessoas imbuídos pela força de Satanás para se colocar contra o Cristo, por isso que é anticristo. Então o apóstolo João e esse presbítero já vem nos avisar do anticristo. Então quem é o anticristo? Anticristo é aquela pessoa que vai resolver uma situação de uma forma global, as pessoas vão ficar meio que dependentes dela. Então, por exemplo, existe uma situação que não só o Brasil, não só a China, não só os Estados Unidos está passando, mas a nível universal está se passando uma grande crise. Então, esse anticristo, na força dos demônios, vai tentar nos trazer uma solução. Só que essa solução nós precisamos ficar bem atentos, porque se for de Deus, se fosse de Deus, ele não negaria alguns princípios, como o quê? Como a encarnação. Se as propostas que vão aparecer para nós nega a encarnação, nega os ensinamentos da igreja e é algo que pode aparentemente resolver, então não é Cristo que resolve. Satanás tem poder, meu irmão, abra do olho. Então fiquemos atentos. Por exemplo, agora nessa pandemia que nós estamos vivenciando, tá? Pode ser que chegue alguém, os falsos profetas, e que nos leve a algumas condições. Nós ouvimos agora a respeito da pandemia indicando o aborto como uma grande saída. E aí? Dá para encarar? Então, o que São João vai dizer é que durante a vida vão aparecer vários anticristos, porque serão várias pessoas, não é, que vão tentar nos colocar fora do caminho de Deus, tá bom? Então, veja, quem é esse anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, não é?
que vai negar o pai e que vai negar o filho. Então tenhamos atenção nisso tudo. A primeira epístola de São João vai nos esclarecer o que? A filiação. Nós somos nascidos de Deus e que nós precisamos cada vez mais ter esse entendimento. Que filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, santidade vai querer. Filho de demônio, não santidade, ou vida de pecado vai ter. Então, qual a descendência que você faz parte? Ah, eu sou descendência da mulher. Que maravilha, muito bom. Como é que está a sua vida de oração? Como é que estão as suas virtudes? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua mortificação? Ah, não faço. Não faço porque você não é filha da mulher, você não é da descendência da mulher. Então busque viver as virtudes de Nossa Senhora, porque cada vez mais que a gente tem essa vivência nas virtudes de Nossa Senhora, mais nós estamos assumindo uma filiação, tá bom? Se você é filho, você tem direito a uma herança, mas se cá nessa terra, como se diz, você não assume a filiação divina, como é que você vai querer ter acesso às coisas de Deus? Então tenha cuidado, vamos cada vez mais buscar esse caminho que possa nos levar verdadeiramente a esse Deus. Quando nós pegamos 1 de João, não é, essa epístola, no versículo 4, ele vai nos advertir sobre a presença dos falsos profetas. Caríssimos, não deis ouvidos a qualquer espírito, nós não precisamos e nem podemos escutar a todas aquelas pessoas que chegam para nos dizer algumas coisas. Por quê? Porque pode ser que nos tire do caminho de Deus. O que você tem por doutrina hoje? Por doutrina católica? Quais são os ensinamentos que você tem? Tem situações que pode ser que chegue alguém querendo desviar você. E João está dizendo, cuidado. Por que João está dizendo tanto cuidado, advertência? Porque ele é presbítero. Tenha isso na sua mente. Presbítero é aquele que vai conduzir cada vez mais, tá bom? Na segunda epístola de João, né, para que vocês vejam como é esse desenvolver do ser presbítero, ele vai dar instruções e quais são os mestres que nós devemos acolher. Veja, católico não é tolo, não é bobinho. Nós precisamos saber quem está conosco, quem está contra nós, mas isso em relação à própria igreja. Você vai dar acolhimento a alguém que vai entrar na sua casa e vai destruir aquilo que você tem por alicerce? Imagine você dar abrigo a uma pessoa na sua casa e aquela pessoa diz assim, olha, eu não gosto das imagens da Virgem Maria, vou tirar daqui. E aí, você vai deixar ele ficar lá? Então João é bem claro, né? Precisa ver quem é que você vai acolher e quem é que você não vai acolher. Por quê, meu irmão? Porque você não pode estar perto de alguém que seja pedra de tropeço. Porque uma pedra de tropeço pode fazer você cair. E a sua queda pode levar mais alguns. Então, ele vai ser bem determinante, ele vai ser bem claro, ele vai proibir algumas hospitalidades. Por quê? Porque ele sabe que aquilo não vai ser bom. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo como se encarna. Quem assim proclama é o sedutor, é o anticristo. Não receba em vossa casa nem o saudais. Gente, não dá nem para dialogar com pessoas que vão querer fazer você tirar do... Mas, Mário, precisa evangelizar. Evangelizar sim. Jogar pérolas aos porcos, não. Então, tenha atento de quem você está conversando, com quem você está partilhando a sua vida. Se você acha que aquela pessoa tem a possibilidade de conversão, siga. Se não, uma vez minha mãe me disse, se acompanhe com quem pode lhe levar para o bem. Se você não tem força suficiente para tirar ele daquele caminho, não fique próximo dele até que fique forte, porque senão é ele que vai lhe tirar do pouco caminho ou do muito caminho que você está. Tenhamos esse entendimento. Mas já na terceira epístola de São João é ao contrário, aí ele vai estimular a hospitalidade, tá? Então veja só, tem situações que não precisamos acolher as pessoas. Então, na sua casa, quem é que você precisa acolher? Quem é aquela pessoa que você precisa dar uma carona? Você precisa investir nas pessoas que vão construir o reino de Deus. Não existe divisão, existe partilha de coração. João, enquanto presbítero, ele ia indicando esses caminhos para as pessoas. Não é? Essas empresas que trabalham com liderança,
eles devem pegar o apóstolo João, porque ele é muito bom. Ele é esplendoroso nessa condução das pessoas ao reino de Deus. Então veja, presbítero é aquele que é mais velho, é aquele que é ancião, né? E os primeiros cristãos, eles faziam um pouco de distinção. Quando estava se falando a respeito dos judeus, então ele dizia que eram sacerdotes. Mas quando estava falando dos cristãos, que tinham essa missão de conduzir as pessoas, e que eles consideravam que os cristãos eram pagãos, então eram chamados de presbíteros, tá certo? Então entendamos presbítero como um título genérico para todos os líderes e anciões, não é, para uma determinada comunidade cristã. A Igreja Católica, né, aquela que recebe o sacramento da ordem, aqueles que recebem, então nós vamos dizer que são 3 graus. O primeiro grau é o diaconato, é o diácono. O segundo grau é o presbítero, que é o padre ou sacerdote, tá? Aqui já estou falando da Igreja agora católica. E o terceiro grau da ordem é justamente o bispo, tá certo? Então, nós temos que entender que o presbítero, o sacerdote, o bispo é um presbítero, mas num outro grau, ele tem uma função. Os presbíteros têm uma função. Qual é a função? Anunciar a libertação. O que é que o presbítero João faz? Anunciar a libertação. Aquele que crê naquele que se encarnou terá vida eterna. Então ele está nos mostrando a libertação. E ele quer nos propagar também a ternura de Deus. Quantas pessoas olham para o Criador e pode até pensar que Deus castiga, que Deus é carrasco. Quantas mães chegam para os seus filhos e faz: menino, não faça isso não, porque Deus castiga. Já pensou? Aí o que é que João, enquanto presbítero, faz? Ele pega a cabeça dele, no grau de intimidade, de amor, de ternura, e reclina sobre Jesus. Então, quem olha para Deus, quem olha para o Cristo de longe e vê João, não imagina nunca que Cristo, que Deus quer essa distância entre os homens. Porque, na verdade, Deus não quer distância, Deus quer amor, Deus quer aproximação, Deus quer ternura, Deus quer afeto, tá certo? Então, também o presbítero vai ter aquela missão de servir ao povo de Deus, de cada vez mais orientar o povo de Deus. Então veja, quando nós percebemos a questão da Quinta-feira Santa, nós percebemos também a mesa. E na minha mesa não vai se sentar pessoas que eu não conheço, até porque a gente está bem atento que João vai nos ensinar a acolher algumas pessoas, outras não. Mas na nossa mesa nós acolhemos quem nós conhecemos, quem nós amamos, quem nós consideramos. Mas nós precisamos, além de acolher aqueles que estão na nossa casa, na nossa mesa, nós precisamos servir. Então o presbítero é aquele que serve. Aquele que foi ordenado, ele foi ordenado não para si. Santo Curadás vai dizer isso, o sacerdote não tem um sacerdote para si, mas para o outro. Ele não faz nada para si. E essa nova aliança é justamente desse momento, não é? Desse encontro que se faz cada vez mais Jesus como um alimento. Veja só, quando nós precisamos entender o grau de serviço de Deus, a gente vai entender que Deus foi amor e Deus foi humildade. Deus foi humilde. O que é que ele faz? Na última ceia, ele vai e lava os pés dos seus discípulos. Ele queria mostrar amor. Deus que precisava mostrar serviço. Mas além de lavar os pés, além desse ato de humildade, ele se dá como pão partilhado, para ser partilhado a Eucaristia. Então, quando nós estamos hoje numa quinta-feira, então é para ter esse entendimento desse Cristo que lava os pés, desse Cristo humilde que se dá como pão, como alimento. Ele que quer ficar conosco. Então, Jesus vai reconquistar cada vez mais os corações. Nosso Deus vai reconquistar cada vez mais a nossa liberdade.
Nosso Senhor, Ele quer fazer-nos cada vez mais compreender. Somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, somos dignos do amor e de sua misericórdia. Eu não sei como é a sua vida, meu irmão. Eu não sei o grau de conversão que você está passando, sua ascese ou não. Mas Deus quer cada vez mais te guiar para os braços. Instituição do sacerdócio, instituição da Eucaristia. Nós estamos nessa pandemia. Todos os bispos, não é, em suas diversas dioceses, emitiram vários decretos. Na diocese onde nós estamos agora e tantas outras, não vai existir a participação dos fiéis na Semana Santa, nas celebrações. Os padres vão celebrar o Santo Sacrifício, mas os fiéis não estarão juntos, não estarão presentes. Essa imagem aí foi de um outro ano, de uma outra Semana Santa, quando Dom Jaime estava com vários sacerdotes e nessa celebração, que é a celebração que se chama também do Crisma, não é? Os padres vão cada vez mais estar presentes, mostrando a sua fidelidade, mostrando seus compromissos, sua pontualidade junto ao Senhor Bispo, e os padres vão renovar seus compromissos sacerdotais. Nossa Senhora, os sacerdotes, os presbíteros, eles vão reafirmar a fidelidade à igreja na pessoa do bispo. Esse ano não temos, saiu um decreto dizendo que posteriormente Dom Jaime vai marcar uma outra data para que possa ser feita essa celebração, porque é onde é feito também as bênçãos dos óleos, que são para poder ungir nos momentos sacramentais. Instituição do sacerdócio, instituição da Eucaristia. Deus faz com que aquela carne passe a ser alimento. E hoje em dia, como é que nós estamos? Existem as celebrações e nós estamos participando, vendo a transmissão da televisão. E a nossa comunhão é espiritual. Dom Matias, ele sempre dizia assim, nós precisamos ver Cristo. E ele sempre perguntava, onde é que vocês veem Cristo? Nós vemos Cristo na Escritura, nós vemos Cristo no sacerdote, nós vemos Cristo no irmão, e temos que entender que esse Cristo é vivo, que o Cristo Eucaristia não deixou de ser consagrado. Há várias celebrações em todas as cidades, em vários horários. Nós não estamos podendo estar presente, mas em espírito e em verdade nós podemos receber essa comunhão eucarística que nos alimenta. Sabe? Quando a gente diminui nossa rotina eucarística, nós ficamos mais fraquinhos. Então, se você não pode comungar presencialmente o corpo de Cristo, faça em espírito e em verdade, senão você também vai ficar fraquinho, tá bom? Então veja só, falar da instituição sacerdotal é falar de João. João esteve presente quando foi instituído esse sacerdócio, quando foi instituído essa Eucaristia. Mas hoje são tantos padres que não renovaram suas promessas, porque não estavam podendo ficar de forma coletiva com todo o colégio de padres. Mas então nós entreguemos esses padres justamente aos pés da cruz à Virgem Maria. Nossa Senhora recebeu o discípulo João. Nossa Senhora quer receber tanto os sacerdotes também, que possamos consagrar hoje. Em 2009, 2010, nós, enquanto comunidade, respondemos à igreja de nossa arquidiocese com um projeto de santificação pelo clero, onde nós rezamos para o equilíbrio, para que o padre possa ter cada vez mais um amor à Eucaristia, possa ter um amor à Virgem Santíssima, que ele possa viver a pobreza, que ele possa viver a obediência e todos os votos. E esse projeto nós entregamos à nossa Mãe Santíssima, todos esses padres, para que seja ela a cuidar, para que seja ela a harmonizar a vida deles todos, não é? Hoje em dia, nós temos as celebrações e um sacerdote teve a ideia de colocar as fotos nos bancos
e outros sacerdotes também aderiram. E hoje os padres estão com poucas pessoas junto a ele, talvez um leitor, um ministro, alguém que seja do Ministério de Música, mas eu acredito que os padres também se sentem só. Então hoje, que é o dia da instituição do sacerdócio, onde eles iriam renovar essa entrega a Deus, que possamos nós assumirmos esse sacerdote. Vai aí no teu coração, meu irmão, e acolhe aquele padre que te fez filho de Deus através do sacramento do batismo, que te deu a primeira comunhão, aquele sacerdote que oficializou, né, que te recebeu no sacramento do matrimônio, que lhe assistiu. Então que você possa rezar pelos sacerdotes do mundo inteiro, porque se o inimigo conseguir tirar os sacerdotes, não teremos Eucaristia. Se a instituição do sacerdócio não existir, não tem sacramento. Se não tem absolvição dos pecados, não tem indulgência plenária. Se não tem indulgência plenária, se você pecou, como é que você vai conseguir pagar as suas penas, porque nem suas culpas teve como tirar? O que eu quero que mostrar a você é que comemorar ou participar da Semana Santa na quinta-feira é pensar no sacerdote, é pensar na Eucaristia, é sentir falta do pão. Quantas e quantas pessoas não estavam nem aí para as celebrações, tinha missa 2, 3 vezes no dia e nem ia em nenhuma. E agora o que é que nós temos? Glória a Deus, nós temos as missas que estão sendo transmitidas ao vivo, mas nós precisamos cada vez mais, entende isso? Então tenhamos esse entendimento, a identidade sacerdotal está precisando cada vez mais ter apoio, ter sustento, seja amigo do seu padre, esteja próximo dele, defenda a identidade sacerdotal. Às vezes as pessoas fazem assim, aquele padre é muito legal, ele faz isso, faz aquilo. Não! Padre tem que ter uma identidade sacerdotal. Preserva a identidade do seu padre. Não seja pedra de tropeço. Tem pessoas que dizem assim, o padre está fazendo isso, está fazendo aquilo, depois sai comentando com todo mundo. Que é isso? Permita, construa a identidade do seu padre. A presença do sacerdote no mundo é absolutamente necessária para que exista a redenção. Nosso Senhor é o Redentor, mas Ele quis constituir, Ele quis permitir que seus padres fizessem essa questão toda, essa ligação. Nós estamos vendo aqui alguns pensamentos sobre o sacerdote, não é? E diz assim, olha, presta atenção nessa frase, como é legal, como é importante, como é forte. E se o moribundo pedisse a assistência de São Miguel? Bem poderia, é verdade, este glorioso arcanjo expulsar os demônios que o cercam, mas não poderia quebrar-lhe as cadeias se não vier um padre para que o absorva. Tá vendo, gente? Então, o poder do presbítero é um poder muito grande. Os demônios, né, Satanás, eles são rebaixados ao grito de São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Mas para absorver, os anjos não podem. Então aí está a dignidade sacerdotal. Mas ainda o poder do Padre excede até o da Santíssima Virgem, porque a Mãe de Deus pode pedir por uma alma e obter-lhe quando quiser pelas suas súplicas, mas não pode absorvê-lo da menor falta. Entende? Nossa Senhora intercede, mas não absorve. Só quem absorve são os sacerdotes. Para criar o mundo, Deus só disse uma palavra. Disse e tudo foi feito. Do mesmo modo, basta o sacerdote diga sobre o pão, isto é meu corpo, e eis que o pão deixou de ser pão, é o corpo de Jesus Cristo. Então veja que graça, nós precisamos defender cada vez mais. Quanto ao corpo místico de Jesus Cristo, que se compõe de todos os fiéis, tem o sacerdote o poder das chaves. Por suas bênçãos, o Padre pode livrar ao inferno o pecador, torná-lo digno do paraíso, de escravo do demônio, fazê-lo filho de Deus. Meus irmãos, nós precisamos interceder pelos sacerdotes. Esse João, esse presbítero, cada vez mais tem a capacidade de nos ajudar. Reze pelo seu Padre. Reze, invoque a presença cada vez mais de todos os apóstolos. Com certeza, nosso Pai maior, São José,
vai nos conduzir, vai nos orientar. Ele que teve seu filho, não é? O próprio Cristo, o próprio sumo sacerdote, vai nos fazer compreender, amar os nossos padres também e termos desejo do pão do céu. Muitos cheirinhos no coração. Deus os abençoe a todos.